Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui reunidos, em nome de Jesus, para esse evangelho de amor e luz, nessa casa abençoada, aonde todos são iguais, como diz o Cristo. E hoje nós vamos falar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmo e de sua superioridade, de que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou se consentem em admiti-la, contestam-lhe os seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender. Não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, por isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo visível, o tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que a levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão o seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito
no sentido do mundo e rico em qualidades morais. É o que Jesus disse, né? E no Sermão da Montanha, ele afirmou que os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ainda hoje, muito se fala nesse ensinamento, pois grande interesse desperta em todos os que tomaram conhecimento dos ensinos de Jesus. No entanto, esse ensino, como tantos outros, resta ainda muita incompreensão de todos nós. O que afinal o Mestre pretendia proclamar? Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros que não se confundem com as riquezas da terra. Seus bens não são jamais corroídos pelas traças, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. Sem humildade, nenhuma virtude se mantém. Porque quantas vezes a gente vê um irmão, um amigo, e quantas vezes nós também não já fizemos isso, de nos julgarmos acima, sabedor do conhecimento que acreditávamos ter. E logo depois, aquela pessoa que a gente às vezes não dava um valor real para ela nos dava uma lição, ela nos abria um leque tão grandioso de quanto a riqueza está nas ações e não nos tesouros que nós guardamos nos bancos, nos cofres, nas nossas garagens, nas nossas casas maravilhosas. Porque ali tem muitos tesouros e muitas vezes ninguém enxerga. Porque nós nos preocupamos em ter e pouco nos preocupamos em ser. Porque a gente vê tantos lares com tanto ouro, tantos bens e tão infelizes, com tantas discórdias, com tantas contendas. E não é isso que Jesus disse para nós. Não é isso que Deus quer de nós. Não fala aqui no Evangelho, não diz que você tem que se despojar dos seus bens. A gente tem que se despojar do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso achismo. Porque quantas e quantas vezes nós nos julgamos acima do outro, que nós julgamos mais humilde. E na realidade, como diz no Evangelho, aquele que muito se eleva será rebaixado. Que nós tenhamos cuidado para que nós não nos tornamos os falsos humildes, que colocamos uma roupagem de humildade e, na realidade, diante do trabalho na seara bendita, nós acabamos martirizando vários irmãos que muitas vezes desistem da caminhada acreditando ser incapazes por causa da nossa crueldade. Porque se nós dizemos ter conhecimento do Evangelho e fazemos com que um irmão deixe a seara daquele trabalho por conta
de nossas atitudes, de nossas ações, aí a gente tem que pensar realmente, ele era tão errado ou eu sou imprudente de achar que sei o que nada ainda sei? Por isso que a modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que não têm ideia do quanto não sabem. Por isso, a humanidade é considerada requisito indispensável para alcançar o reino dos céus. Os humildes, eles são simples no falar. Muitas vezes eles têm várias faculdades, falam 3, 4 línguas. E quando você conversa com eles, você fala assim, nossa, um igual a mim. Porque ele não quer se sobrepor. Ele quer simplesmente caminhar junto, partilhar um caminho, um aprendizado. Eles são sinceros, são francos no agir. E nós? Como nós estamos nos portando? A gente está sendo tolerante, singelos? A gente está se compadecendo dos que pretendem nos afrontar diante das nossas escolhas? Ou o nosso orgulho fala mais do que tudo aquilo que a gente diz que aprendeu, que acredita? Porque os pobres de espíritos, eles sofrem, mas ele desculpa. Porque cada um de nós temos um caminho a trilhar, mas cada um no seu tempo. E muitas vezes a gente briga porque o outro não está caminhando no meu tempo. Mas quem disse que o meu tempo é o tempo correto? O meu orgulho, a minha vaidade, o meu achismo? Então nós devemos ter muito cuidado. Porque a humildade, ela não faz ostentação de saber e nem de santidade. Quantos não se dizem santos? E o orgulho é tão poderoso dentro de nós que nós nos colocamos num nível de achar que nós estamos acima. E nós não estamos acima de ninguém. Então, a gente tem que lembrar que a humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. Foi esta pobreza que Jesus proclamou, a pobreza de sentimentos baixos, representada pelo desapego de glórias efêmeras ao egoísmo e ao orgulho. Há muitos pobres de bens terrenos que se julgam dignos dos reinos dos céus, mas que, no entanto, têm a alma endurecida e orgulhosa. E muitos repudiam a Jesus, porque acredita que o seu sofrimento, a sua miséria material, é culpa de Deus, é culpa desse Deus cruel. E a gente sabe que não é nada disso. E existem muitos abastados que são humildes. Nós estamos em qual? Aquele pobre, orgulhoso e arrogante? Então a gente tem que ver qual destino nós estamos encaminhando. Para os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional? E lembrar que para tudo isso a gente precisa adquirir conhecimentos que nos permita alargar o plano da vida em busca de horizontes mais vastos. Porque a gente não tem que acreditar só no que o outro fala. A gente tem que buscar. A gente tem que entender.
a gente tem que compreender. A ignorância, nem tampouco a miséria, garante a cada um de nós a felicidade prometida por Jesus. Porque a felicidade, muitas vezes você vê um casebre com muito mais felicidade do que uma casa repleta de bens, de ostentação. Mas muitas vezes também você vê o inverso. Porque a riqueza está dentro de cada um de nós, do nosso olhar, do nosso ver, do nosso querer. O que nos encaminha para tal destino são os atos nobres, embasados na caridade e no amor incondicional. Precisamos também saber que pobres de espíritos podem ser os simples e os nobres, não os orgulhosos e os velhacos. Pobres de espíritos são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo tanto quanto ama a si próprios. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus, estudam com humildade, reconhecem o quanto ainda não sabem, imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Era a respeito desses homens que o mestre Nazareno, nas suas bem-aventuranças, estava se referindo. Muitos confundem humildade com servilismo. Ser humilde não significa desmandos ou compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las sem alarde, sem fantasias. É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal, nas trilhas dos exemplos nobres e dignos, porque nós precisamos sempre buscar e saber e desenvolver em nós, porque o que nós conquistamos aqui na Terra é apenas um empréstimo para aprendermos a lidar e auxiliar na nossa evolução espiritual. Temos sim que nos amar, não formar um autoconceito de si próprio e considerar as coisas divinas insignificantes de merecer atenção. A gente tem que se concentrar e olhar em si próprio, que não podemos nos elevar demais. Ninguém passará pelo plano espiritual sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Mas como se tornar pobre de espírito? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando amamos Deus mais do que nós mesmos, estamos sendo humildes e livres do nosso corpo material e de nossos bens. Ao amar o próximo como a nós mesmos, nos colocamos no lugar do outro e entendemos que não somos único no universo e muito menos melhores que alguém. Por conta disso, temos humildade para falar, ajudamos e entendemos que a evolução do planeta Terra depende de todos nós. Mas como, eu vou perguntar, mas como vamos adquirir a humildade de espírito? Praticando a caridade, desapego aos bens materiais, olhar o outro com compaixão e compreendimento da sua elevação espiritual. Respeitar a diferença, não julgar, ser fraterno, perdoar e amar Deus sobre todas as coisas. Que nós possamos fazer isso em nossas vidas. Eu vou ler uma aqui do livro Agenda Cristã do Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz, a lição 42. Você mesmo. Lembre-se de que você
mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista dos seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação, é você mesmo. Que nós tenhamos consciência de que nós somos os únicos responsáveis por tudo que nós fizermos, por quem somos e quem nós querer ser daqui para frente. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos proteja e nos dê uma ótima semana.